Taça Libertadores da América, edição de número 60. As grandes vitórias, as vitórias épicas, as grandes histórias, as derrotas marcantes e aqueles jogos que pareciam batalhas. A nossa série especial Libertadores 60 chega aos anos 80, época do timaço do Flamengo de Zico, do Grêmio, onde despontava o jovem Renato Gaúcho. E de uma Colômbia que se dividia entre o futebol talentoso e a guerra do narcotráfico. Saiu na boa, grande jogada, olha o cruzamento, bateu no gol. Na história da Libertadores, paulistas e mineiros largaram na frente com os títulos de Santos e Cruzeiro. Mas gaúchos e cariocas queriam o mesmo. Tem que ser muito homem para se jogar uma Libertadores. Foi a vitória do futebol contra a violência, né? Pisou na perna do Júnior. Vamos dar um chocolate nele. Do Grêmio! Queriam a América. Vamos pro jogo, Com muita raça, brigar, segurar o resultado e comemorar o título. No início dos anos 80, um time estava bem cotado para brilhar no continente por tudo que já tinha conquistado dentro do país. Era o Internacional, tricampeão brasileiro. Título para o Internacional. O time de uma grande estrela, o Inter de Falcão. Um craque marcado pela elegância, classe no trato da bola. Mas naquela final de Libertadores de 1980, o Inter estava cansado. Entre as muitas competições, tinha jogado 5 vezes em 20 dias antes do primeiro jogo da decisão. E para piorar, há poucos dias desse jogo tão importante, a diretoria anunciou a venda de Falcão para Roma. Agora vai para a Itália ganhar uma merecida fortuna em dólares. E claro, ainda tinha um adversário, o Nacional do Uruguai. Um timaço que tinha como goleiro o lendário Rodolfo Rodrigues, que anos depois viria jogar pelo Santos. Agilidade, reflexo, sorte são qualidades fundamentais para um grande goleiro. O uruguaio Rodolfo Rodrigues mostrou ontem no jogo com o Santos, seu time que usa e abusa destas 3 qualidades. Rodolfo hoje vive em Montevidéu e, assim como tantos desses troféus, é uma joia da história do Nacional. O Inter era um time muito bom, Falcão, Mário Sérgio. O Inter tinha um time muito bom. Falcão, Mário Sérgio, Cléo, Mauro Galvão. Nós chegamos ali não como favoritos, mas chegamos para disputar um título. Nós chegamos aí não como favorito, não. Ainda o Falcão. Na ida, um empate sem gols no Beira-Rio. Foi desarmado. Na volta, 1-0 para o Nacional, que ganhava a primeira Libertadores dos anos 80, a segunda do clube. Libertadores de 81. Os 2 representantes brasileiros eram verdadeiras seleções. O Flamengo tinha Zico, Júnior, Leandro. O Atlético Mineiro era comandado por Reinaldo, Éder, Cerezo. Um ano antes da final do Brasileiro de 80, o Flamengo foi campeão com um apertadíssimo 3-2 contra o Atlético no Maracanã. Ganhou de Silvestre, boa jogada, pé direito. Golaço sensacional, golaço de Nunes. Na fase de grupos da Libertadores de 81, foram 2 empates. 2-2 em Belo Horizonte, 2-2 no Rio de Janeiro. Foi necessário um jogo extra para decidir quem iria passar à fase seguinte. O Serra Dourada, em Goiânia, foi o palco escolhido de um jogo que ainda hoje provoca discussão. No começo, os artistas pareciam brucutus, faltas violentas dos 2 lados. É lamentável, mas é muito lamentável. Que caminho está partindo o futebol brasileiro. Até que o árbitro José Roberto Reis quis dar um basta na violência. Tem um jogo na mão, um jogo picado e tal. Eu chamei os 2 capitães. Ó, o primeiro que der por trás sai. Dito e feito. Cartão vermelho. Reinaldo está expulso do jogo porque atingiu Zico. Uma sucessão de expulsões, 5 no total. O Galo ficou com apenas 6 jogadores em campo. Gerson, o Éder está expulso. Outro, hein? Outro. E a diretoria do Atlético entra em campo e o diretor quer agredir o Zé Roberto Wright. Bom, o Palinha no bolo ali foi expulso também. Chicão está expulso de campo. Chicão expulso de campo. E a partida nem chegou ao final do primeiro tempo. Para chegar à final, o Flamengo ainda passou pelo Jorge Wilstermann, da Bolívia, e o Deportivo Cali, da Colômbia.
E o adversário da decisão era o Cobreloa, clube chileno fundado apenas 4 anos antes. O domínio, a devolução a Zico, agora vai, bateu! Gol! Na primeira partida no Rio, o Flamengo fez 2-0 logo no primeiro tempo. Gols de Zico. Zico, mais uma vez! Na plateia, um torcedor ilustre dava sorte para o rubro-negro. Mas o Flamengo afrouxou no segundo tempo e o Cobreloa diminuiu, 2-1. Mesmo fora de casa, os chilenos não faziam cerimônia na hora de chegar junto. Eu tô aí, perdi um dente, uma cotovelada que eu recebi na cara, uma pancada na canela, já sem bola e você não pode bobear. No princípio, o Flamengo chegou para o jogo de volta com muito otimismo, porque a partida não seria em Calama, cidadezinha do Cobreloa, porque lá o estádio era muito pequeno. E se achava que aqui em Santiago, como o Cobreloa não tinha quase nenhuma tradição, que a pressão da torcida ia ser muito menor. Nada disso. O Estádio Nacional estava lotado. Ali não era o Cobreloa, era o Chile que buscava sua primeira Libertadores. O Cobreloa lutava, brigava, agredia pela vitória. Recebeu 2 pancadas seguidas do jogador Zico e capitão da equipe do Flamengo. E conseguiu. No finzinho, numa falta que a bola desviou e entrou. Vem a cobrada. Saiu o tiro. O jogo de Santiago deixou lições e cicatrizes. Falta. Marcou a falta. Depois pisou na perna do Júnior. Nunes, olha o Adílio fechando. Está reclamando um tapa no rosto. O Adílio. O Adílio não caiu para fazer isso não, levou a cotovelada. E o principal acusado, o zagueiro Mário Soto, digamos que fala pelos cotovelos. Foi um jogo diferente, mas eu nunca entrei em campo para agredir ninguém. Quando o Zico disse que eu joguei com a pedra na mão, acho que foi uma expressão, porque isso não era possível. E ele realmente jogava com a pedra na mão e gostava de dar a cotovelada. Tanto é que ele fez isso lá no Chile. E eles tiraram o Adílio e o Lico. Outro dia eu encontrei com o Mário Soto, depois de 33 anos. Eu encontrei com ele. E ele falou, Tita, já passou tantos anos, né, cara? Você vê que, porra, eu bati tanto nos caras. Tu tem contato com os jogadores? Eu falei, tenho, cara. Porra, me faz um favor, quando tu voltar pro Brasil, pede desculpa de todas aquelas coisas que aconteceram entre a gente. A decisão teria que ser feita numa terceira partida e, para isso, foi escolhido um lugar neutro, o Estádio Centenário, em Montevidéu. Para o Flamengo, isso não era um bom sinal, porque até então, os 3 clubes brasileiros que tinham decidido uma Libertadores aqui, Palmeiras, Cruzeiro, Internacional, todos eles tinham perdido. Hoje, mais uma decisão para o futebol brasileiro que você vai acompanhar ao vivo pela Rede Globo. Flamengo e Cobreloa, na final da Taça Libertadores da América. Zico, olha a chance do Flamengo entre 3 jogadores. Ainda Zico, olha o gol. Na bola, o Flamengo tinha mais time, tinha mais craques. Zico fez um gol no primeiro tempo. E de falta, especialidade da casa, fez outro no segundo tempo. 2-0. E ainda deu tempo para o reserva Anselmo entrar em campo com apenas uma missão: dar um soco no zagueiro vilão do Cobreloa, Mário Soto. Capitão do Flamengo, Zico, fechou a taça, e ele que fez os 2 gols nessa vitória. Libertadores feita de sangue, suor e lágrimas. A festa que vocês nem esperavam por ela, né? Nessa torcida a gente espera. Era uma geração maravilhosa. A gente colocou na cabeça que não podia desperdiçar aquela chance. É lógico que significou muito na carreira de todos nós e significa até hoje, né? A gente gostaria muito que o Flamengo voltasse a conquistar, mas infelizmente ainda não foi possível. Vai partir
Jair no pé direito. Em 82, o Flamengo parecia favorito, mas caiu para o Peñarol em pleno Maracanã, lotado, na fase semifinal. No Peñarol! O Cobreloa conseguiu chegar à segunda final seguida e, de novo, ficou no quase. Peñarol campeão pela 4ª vez. Chega o ano de 83 e dos 4 estados com o futebol mais forte do Brasil, só o Rio Grande do Sul ainda não tinha sentido o gostinho do principal título do continente. O Grêmio estava preparado. Trouxe do Vasco um goleiro acostumado a parar o forte ataque do Flamengo, Mazzaropi. Na zaga, um uruguaio já campeão da Libertadores, De Leon. E também tinha um garotão que estava explodindo no futebol. Renato, driblou, bateu. Valeu pro Grêmio outra vez! O Grêmio ainda trouxe do Flamengo, o clube que derrotou os gaúchos na final do Brasileiro de 82, um jogador muito competitivo, talvez até demais. Tita. Cria da Gávea, Flamengo desde criancinha. Naquele Flamengo mais talentoso da história, ele jogava pela direita, mas podia jogar em qualquer posição. Tita queria ser o camisa 10. O problema é que nessa posição jogava Zico. Eu queria representar jogando na posição que eu me sentia bem. Que eu gostava de jogar. Não que eu quisesse o lugar do Zico. Isso aí, claro, eu não almejava essa situação, até porque o Zico era o meu ídolo. Técnica, força, vontade, personalidade. Enfim, ele contribuiu de forma maravilhosa para aquele título. Tita ganhou a camisa 10 que tanto queria e com ela marcou um golaço contra o ex-clube no Maracanã. O Grêmio eliminou o Flamengo e chegou na última fase, onde o rival mais perigoso foi o Estudiantes de La Plata, da Argentina. Quando nós entramos em campo, o clima já era de matar. Era de matar mesmo. Existem jogos que você tem o receio da briga. Mas quando existe um jogo que é o da morte, e ali todo mundo tinha medo disso. Alçapão, pressão, intimidação, torcida como um vulcão. Tita ajeitou para o pé direito e está no chão. Não houve nada para o juiz. Renato agora foi derrubado. Primeiro tempo, 2 argentinos expulsos e 1-1 no placar. Olha lá o Osvaldo. Gol! Com 2 jogadores a mais, era só acertar alguma coisa para ganhar o jogo. E o que era esperado aconteceu. O Grêmio fez mais 2 gols. O 3-1 foi de Renato, uma brilhante jogada individual. Ele dá a primeira pinta, passou pelo primeiro, pelo segundo, rolou. Perdendo em casa, os argentinos perderam ainda mais a cabeça. Resultado, mais 2 expulsos. Faltando 15 minutos para o jogo acabar, o Grêmio tinha 2 gols a mais e 4 jogadores a mais. Eram 11 contra 7. Acabou, né? Não exatamente. O que mais me marcou é que eu apanhei muito. Apanhei como que uma criança grande. Velocidade. Agora está no chão. Eu observava assim a torcida, foi algo impressionante. Eu falei, se a gente sair daqui com uma vitória, a gente não vai sair daqui. O Estudiantes, com 7 em campo, conseguiu a proeza de empatar o jogo. E bico! A bola voltou para Agüero, gol! Mesmo com 3-3 na Batalha de La Plata, o Grêmio se classificou para a final. Na decisão, o adversário era o então campeão, o Peñarol. Era briga de vizinho, uruguaios e gaúchos vivem porta a porta. E o primeiro jogo era em Montevidéu. O Grêmio estava confiante e fez 1-0 no início, com Tita. Mas o Peñarol empatou ainda no primeiro tempo. Morena de Leão, olha a sobra. Mazzaropi, gol! Em Porto Alegre, agora era vencer e correr para o abraço. E de novo, o Grêmio fez 1-0 no começo do primeiro tempo. Gol de Caio. Ainda a recuperação de Tarcísio e a falta dura em cima dele. Aí ele joga por entre as pernas de Bote e recebe a falta. Entrou duro no lance do Tita. O Peñarol empatou no segundo, 1-1. Sabe todo mundo. Gol! Até que Renato, na ponta direita, dá um balão na área. O goleiro vacila ao não sair e César faz o gol da vitória. Grêmio 2-1. César, número 9, 32 minutos desse segundo tempo.
somente os diferenciados, entendeu? Conseguem tirar o coelho da cartola, como se diz, do nada. Os gaúchos também tinham a sua primeira Libertadores. O Grêmio é campeão da Libertadores da América. O campo é invadido. Os jogadores festejam. Mas daí em diante, nos anos 80, os brasileiros não foram bem. O Grêmio chegou perto no ano seguinte. Em 84, perdeu a decisão para o Independiente. Este empate de 0 a 0 e que deu o título ao Independiente. Na segunda metade dos anos 80, o futebol colombiano foi quem deu um passo à frente. O América de Cali conseguiu chegar a 3 finais seguidas, mas perdeu as 3. Em 88, chegou à semifinal e caiu para o Nacional do Uruguai, que seria o campeão. E a Colômbia finalmente chegou ao topo em 89, mas logo com um grande rival do América, o Atlético Nacional de Medellín. O futebol colombiano tinha talento e dinheiro. A origem desse dinheiro logo ficou clara. Era o narcotráfico. Os cartéis de Cali e Medellín disputavam territórios na venda de cocaína. E seus líderes passaram a investir também no futebol. O esporte ajudava a lavar esse dinheiro e tornava os chefões do tráfico mais populares. A relação dos jogadores de futebol com os narcotraficantes era forte. Por exemplo, o cartel de Cali era dono do América de Cali, um dos grandes clubes do futebol colombiano. Pablo Escobar era de Medellín. Ou melhor, naquela época, Medellín era de Pablo Escobar. O Atlético Nacional não estava imune aos interesses dele. Em 89, tudo se mistura. A cidade vive o paraíso das vitórias do futebol e o inferno da violência das drogas. 89 foi um ano terrível. A guerra do narcotráfico foi brutal. Você poderia estar cruzando uma rua e um carro-bomba explodia. E nesse mesmo ano tivemos a conquista do Atlético Nacional. O futebol foi a tábua de salvação dos moradores de Medellín, numa época muito difícil. Para enfrentar essa situação tão difícil que se estava vivendo. Seria injusto dizer que só o tráfico de drogas foi o combustível do sucesso dessa fase do futebol colombiano. O talento e o trabalho já existiam, e a paixão pelo futebol era igualzinha a outros países. Tínhamos um grupo de jogadores muito bons. Os times de Medellín, de Cali, de Bogotá, todos eram grandes rivais. Mas os torcedores nos viam como jogadores da Colômbia, do povo colombiano. A final de 89 foi entre o Atlético Nacional e o Olímpia, do Paraguai. Cada um venceu por 2 a 0 e a decisão foi para os pênaltis. Aí apareceu um goleiro que ficou famoso no mundo todo por uma maneira pouco ortodoxa de jogar. E Guita tinha alma de atacante, mas era goleiro. E dos bons. Ele defendeu 4 pênaltis e converteu o dele. Popular, Higuita convivia com Pablo Escobar e com a realidade do tráfico. Até porque naquela época não existia muita opção. Nessa época de violência... Nessa época de muita violência, nós, os jogadores de futebol, éramos vistos como bonzinhos, uma opção de vida melhor. E quando tínhamos sucesso na Libertadores ou pela seleção, trazíamos um pouco de paz e suavidade para o país. Assim como que hagamos-nos suaves. Nas 3 primeiras décadas de Libertadores, o Brasil ficou com 5 taças. Paulistas, mineiros, cariocas e gaúchos sentiram o gostinho do título. Nos anos 90, todos tomaram gosto pela competição. Mais 6 títulos foram conquistados, nos anos mais dourados do Brasil na América. As vitórias passam a ser mais normais, ainda que sempre passionais. É campeão! Como tudo que envolve a maior competição de clubes do continente.